Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, e nós vamos ler ali a partir do verso 20. Romanos, capítulo 1, verso 20. Veja o que Paulo escreve nessa carta aos nossos irmãos da igreja de Roma. Ele diz o seguinte: porque os atributos invisíveis de Deus, e isso é bastante importante deixar claro, porque a gente não consegue ver a Deus, não é? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, outro ponto que nós não conseguimos ter a verdadeira dimensão e quantificar com os nossos instrumentos científicos, o poder de Deus, não é verdade? Temos apenas um vislumbre. Como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. E agora sim, o que nós podemos palpar, Paulo vai dizer, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Isso nós conseguimos visualizar, perceber, tocar e até medir com os nossos instrumentos. Sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, nós vemos os atributos de Deus. Tais homens, Paulo falando a respeito de uma classe de pessoas, de um grupo específico de pessoas, tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto tendo conhecimento de Deus, ou seja, pelas coisas criadas, nós podemos perceber a existência de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. E aí o verso 22 para mim é muito interessante. Paulo diz o seguinte: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Por que eu li esse texto? Porque ontem na mensagem da professora Keila, ela falou sobre sincronismo, também falou sobre beleza, sobre complexidade, e ela falou sobre a polarização no mundo científico. Existe a polarização em muitos meios, né? A gente fala bastante hoje no aspecto político, mas no meio científico também existe uma grande polarização. Então existem dois grupos que têm cosmovisões antagônicas. Um grupo que enxerga pelo olhar, pela lente da ciência, que as coisas que existem foram criadas, e um outro grupo, antagônico a este, que diz, baseado em sua cosmovisão ou na filosofia das origens, de acordo com o entendimento deles, de que as coisas que existem evoluíram. E hoje eu vou apresentar de maneira, eu tentei pelo menos, o mais simplificada possível, alguns aspectos científicos e a forma como são vistos por esses dois grupos de pensadores ou avaliadores do conhecimento científico. Então eu escolhi por título, né, a origem do homem e a seleção sexual, o que Darwin não viu, porque eu tenho dedicado algum tempo a ler este livro aqui. Nós vamos ler dois trechos importantes deste livro. Todo mundo conhece, ou a maioria das pessoas conhece um dos livros de Darwin, mas ele não escreveu só um, né? E um outro livro que ele escreveu foi esse, A Origem do Homem e a Seleção Sexual. Então, hoje nós vamos falar um pouco, né, sobre a visão ou a cosmovisão de Darwin a partir das observações científicas que ele fez. Vejam só. Introduzindo o assunto,
o que é ciência ou conhecimento científico. E eu já gostaria de deixar bem claro, como pesquisador, inclusive pesquisador bolsista de produtividade CNPq, para honra e glória de Deus, não minha própria, eu me considero um pesquisador, o CNPq me considera um pesquisador. Então eu não sou diferente de nenhum pesquisador que é evolucionista do ponto de vista acadêmico e científico. E como pesquisador, eu defendo o fomento à pesquisa, tudo que alguns outros colegas meus também defendem. Então, antes que alguém fale, ele está falando de criacionismo, é um negacionista, né, um terraplanista, cuidado com essas afirmações. Dito isso, né, eu tenho a minha visão pessoal, que provavelmente outros pesquisadores compactuam comigo, né, sobre o que é conhecimento científico. E de maneira muito resumida, muito sucinta, eu digo o seguinte, que os dados levam às conclusões. E aí exemplificando do ponto de vista do meu objeto de estudo, né, da minha linha científica, o que nós fazemos? Nós temos hipóteses, baseadas nos conhecimentos que já foram acumulados, né, e a partir dali nós criamos as nossas hipóteses e algumas perguntas que nós vamos buscar responder com dados que nós obtemos a partir de avaliações. Não é? Então a gente sabe, por exemplo, que o consumo excessivo de gorduras e açúcares, eu trabalho nessa área, né, leva ao acúmulo de gordura corporal, que nós chamamos de obesidade. E existem estudos que mostram que isso também leva a alguns transtornos metabólicos ou cardiometabólicos, né? Cardiovasculares e metabólicos. Inclusive o acúmulo de gordura no fígado, que nós chamamos de esteatose hepática. Então, por exemplo, nós fomos estudar se mães ratas alimentadas com dieta rica em gordura hiperlipídica leva ao que nós chamamos de programação metabólica nos filhotes. Então, mães alimentadas com dieta hiperlipídica durante a amamentação, a lactação, se de alguma forma transferiria através do leite algo que pudesse causar um transtorno no filho que o acompanhasse ao longo de sua vida até a vida adulta. E nós, avaliando, né, isso, chegamos a essa conclusão, que sim, dá para olhar naquele gráfico, infelizmente o laser não vai aparecer lá, né, que há um acúmulo de gordura corporal e uma deposição de gordura no fígado. Nós redigimos um trabalho, mandamos para uma revista científica, é avaliado por pares e, se seu trabalho for aceito, ele é publicado numa revista científica. Então, essa é a dinâmica do conhecimento científico. Você tem evidências, elabora hipóteses, faz uma investigação e obtém dados para confirmar ou negar a sua hipótese. E a partir daí você elabora alguma conclusão. Mas existem pesquisadores que começam pela conclusão. E aí vão atrás de possíveis evidências que se encaixam em suas conclusões. É o que eu tenho observado. E vamos ver alguns exemplos disso. Não é? Marcus Erbelin, Dr. Marcus Erbelin, ele usa um termo que eu adotei também, né? A ciência da parecência. Olha, se parece, eu comparo, há alguma similaridade, provavelmente é parente, né? Tem algum ancestral comum. Então, se eu observar ossos, esqueletos, eu vou ver alguma similaridade. Obviamente, tem similaridade, por exemplo, entre um carro e uma moto? Tem, mas são meios de locomoção diferentes. Um barco e um avião, tem algumas similaridades? Tem, mas são meios de locomoção diferentes. Tem diferenças fundamentais. Então, nem tudo que a gente vê realmente é. Mas quando eu tenho preconceitos, ou seja, conceitos pré-concebidos, e assumo uma conclusão, uma posição filosófica, na maioria das vezes eu vou forçar de maneira que eu encontre dados que me deem respaldos para a minha conclusão.
É o que a gente tem observado, sem dúvida, né? Semelhanças anatômicas levam à conclusão de que somos parentes do chimpanzé, não é? Mas alguns vão dizer o seguinte: Darwin nunca disse que o homem veio do macaco. Isso é verdade? Com essas palavras, realmente, ele não disse. Mas vamos ver o que ele disse? Vamos lá. Nesse livro, na página 24, tem um trecho, eu vou ler aqui no livro, vocês acompanhem aí no telão. Veja o que ele diz. Se alguém quiser confirmar depois, o livro está aqui. Tá? Eu deixo vocês verem. Eu não vou emprestar nem doar, porque é uma relíquia. Eu digo que Deus me deu de presente, porque eu achei num sebo. Esse livro é de 1973. Vai fazer 50 anos também, né? Então, não dou, não empresto, eu guardo com todo cuidado. Veja o que Darwin diz na página 24. Cada um de nós tem observado a faculdade própria de muitos animais, em particular dos cavalos, de mover ou de contrair a pele mediante o panículos carnosos, que é um músculo, né? Resíduos deste músculo se encontram em estado eficiente em várias partes de nosso corpo. Por exemplo, o músculo da testa, com o qual se levantam as pálpebras. Darwin não está dizendo exatamente que nós viemos do cavalo, mas que nós temos ancestral comum. Há uma similaridade. O cavalo tem músculos embaixo de sua pele que possibilita, quando uma mosca senta, né, ele tremer a pele para espantar o inseto, mas nós também temos músculos embaixo da pele que possibilita nós realizarmos expressões faciais. Notem, quando vocês olham as expressões faciais de uma pessoa com que você se relaciona, ela precisa dizer algo para te transmitir uma mensagem? Não parece haver um propósito para isso? Não parece que os músculos da sua face cumprem um papel maior do que simplesmente repelir um mosquito quando senta na sua testa? Que para nós é extremamente ineficiente nesse aspecto. Eu sei que é muito pouco para nós já tirarmos conclusões, mas, na minha opinião, há um certo propósito na existência desses músculos, porque as expressões faciais nos seres humanos, elas são muito importantes para uma linguagem para além da verbal, e possibilita nós identificarmos diferentes expressões de emoções. Inclusive, Darwin tem um outro livro onde ele fala sobre isso, e ele tenta relacionar alguns aspectos emocionais presentes nos animais e nos seres humanos, e volta à afirmação sempre de que temos um ancestral comum. Não à toa, o livro mais conhecido de Darwin tem por título A Origem. É a origem pela seleção natural. Ou seja, existe uma origem. Ou você acredita que a origem é através de um ato criador, ou você acredita que a origem é por sucessões de mutações aleatórias dentro de um processo de seleção natural. Só existem esses dois caminhos, como parece em tudo na vida. Só que algumas outras afirmações de Darwin, para mim, têm implicações muito mais perigosas. Veja o que ele diz na página 26. Está ali no telão para vocês. Constatou-se que somente o ouvido do homem, ser humano, podemos colocar aqui, é provido de um lóbulo, mas no gorila se encontra um rudimento dele, e muitas vezes está ausente no
negro, segundo o professor Pry. Será que essa afirmação pode ter alguma implicação? Como que você interpreta essa fala de Darwin? O homem branco, em sua maioria, tem lóbulo. O gorila tem um rudimento dele. E muitas vezes no negro ele é ausente. Que conclusões algumas pessoas tiraram disso? O primo de Darwin criou o termo eugenia, que vem do grego e significa bem-nascido. Primo de Darwin. E ele concebeu a ideia de eugenia com a possibilidade de construir, a partir de seleção artificial, seres humanos melhorados. Aonde a gente viu isso também? Não é? Onde foi que a gente viu isso acontecendo? Inspirado nas ideias darwinistas. Tem implicações. Professor, você está forçando demais as coisas. Isso é uma acusação muito grave. Será mesmo? Será mesmo? Olha a capa do livro. Muitos aborígenes australianos foram mortos, assassinados. Alguns a pele virou carteira de guardar dinheiro, porque eram considerados animais, não seres humanos, mas algo em transição entre os símios e o ser humano. As companhias inglesas que colonizaram a Austrália fizeram isso, baseados no conceito de eugenia e de evolução darwinista. Não só de Darwin, outros teóricos também, outros pensadores, não é? Sim, Darwin nunca disse que o homem veio do macaco, mas ele disse que a baleia possivelmente veio do urso. Eu volto a dizer, existe similaridade entre um carro e um barco? Sim, mas existem muitas diferenças. O carro é construído para andar onde? Meio terrestre, e o barco? Meio aquático. Existem similaridades fisiológicas, anatômicas, entre o urso e a baleia? Existe, mas são animais completamente diferentes. Mas para eles não é uma forçação. Pelo contrário, eles veem possíveis evidências que consideram claras de que ambos, não é, tiveram ancestrais comuns. Ambos são mamíferos. Então, em algum momento desse processo evolutivo de eras, se separaram. Um virou urso, outro virou baleia. Mas para Darwin a coisa podia ser mais forçada ainda. Um urso poderia se transformar em uma baleia, é o que ele disse ali. Está escrito. Livro, Origem das Espécies. Essa imagem já é conhecida de muitos, né? E é assumida nas escolas como algo factual, não é? Mais fato do que a própria teoria gravitacional, por exemplo, né? Força da gravidade. E a mídia assume um papel muito importante diante desse discurso, né? Veja, capa de uma revista muito conhecida, Como nos tornamos humanos, e coloca do lado um chimpanzé e um bebê. Mas não afirmam que nós viemos do macaco. Será? E aí a gente vai atrás das evidências. Vamos dar um voto de credibilidade para eles, não é verdade? Lucy, a mais conhecida de todas, né, das nossas ancestrais. Está aí a sua tataravó. Prazer, fazia tempo que vocês não se viam, né? Mas o que tem de evidência, né, ou de achado a respeito de Lucy? Esses fragmentos ósseos, né, que a gente tem ali do lado esquerdo.
Eu pergunto para vocês, é possível de fato estabelecer, construir um ser, como está representado na foto da direita, a partir desses fragmentos? Vocês conseguem imaginar isso? Só que não se constrói só a Lucy, né, com sua pele, com a sua musculatura, com seus possíveis órgãos internos, a sua fisiologia. Se constrói o habitat, se constrói o comportamento alimentar, mesmo não tendo sido achado dente. Porque se achassem dentes, né, até poderia dar um voto de credibilidade, né? Se constrói o hábito alimentar, nutricional dela. Tem pesquisador que pesquisou e chegou à conclusão de como ela foi morta, caindo de uma árvore. E ele diz qual foi a altura, como foi que ela caiu. Olha, eu sei que a medicina forense avançou demais, mas avançou para um caminho que talvez, alguns, né, da medicina forense, para um caminho que não me parece ter credibilidade. Quando eles dizem que nós não temos credibilidade, mas não porque eu levo o criacionismo para dentro da ciência que eu faço não faço isso. Mas a ciência que eu faço, vendo a complexidade da vida, me leva para o criacionismo. Eu deixei de ser adventista do sétimo dia e me tornei evolucionista. Porque eu fui muito bombardeado com isso quando eu estava na graduação. Só que quando eu passei da graduação para o mestrado e comecei a estudar bioquímica de verdade, porque as provas eram difíceis de verdade na pós-graduação que eu fiz, não era como na graduação, que eu mais, como foi licenciatura e bacharel, mais estudava pedagogia do que a biologia, né? Mas aí eu fui atrás e estudei biologia por conta própria, fiz outras disciplinas de outros cursos e entrei no mestrado numa prova muito difícil na área de bioquímica, biologia celular e molecular. E ali as provas eram de fato difíceis. Quando eu me debrucei para estudar aquilo, eu falei, mas não está fazendo sentido eu continuar nesse caminho, né? Comecei a estudar mais e mais e mais. Quando eu vi uma professora que nos lecionou um conteúdo sobre fosforilação oxidativa que acontece dentro da mitocôndria, e eu vi paixão na fala dela, eu falei, essa mulher acredita em Deus. Porque ela estava empolgada com aquilo que ela estava falando. E aquilo mexeu comigo, eu me senti tocado. E aí eu comecei a estudar mais a fundo. E aí, num sábado à tarde, eu olhei para a minha estante e tinha um livro do Michelson Borges, de título Por que Creio. Alguém já leu esse livro? Um livro maravilhoso. Recomendo a todos vocês. Quando eu vi aquele livro na estante, ele brilhou de alguma forma especial. Não sei porquê. Não brilhou literalmente, tá bom? Mas eu peguei aquele livro e comecei a ler ali relatos de cientistas que são criacionistas. Eu falei, por que eles são? De fato, eles identificaram algo de especial na ciência que os direcionaram para Deus. E aí eu mudei completamente e aqui estou. Amém? Ótimo. Mas existem estudos mais forçados ainda. E a mídia dá muita evidência e respaldo para esse tipo de pesquisa. Vejam só, osso de 3 centímetros aponta que humanos saíram da África bem antes do que se pensava. Hã? Osso de 3 centímetros possibilitou eles concluírem quando foi que o ser humano saiu da África, como era o comportamento alimentar, como era o clima na África, de onde para onde eles migraram. Quer ver que osso que foi encontrado, em quais condições? Uma falange. Uma falanginha. Não é a mão inteira. É uma falange. Mas olha o que está escrito na matéria. A falange estava no meio de uma coleção de mais de 800 ossos de
animais, mas eu tenho certeza que a falange é de um ser humano, de um ancestral nosso, que migrou da África no ano tal. 800 ossos de animais, e eu tenho certeza que essa falange era de um ser humano. Eu não consigo entender como alguém pode ter uma fé tão grande. Porque eu não tenho essa fé. Eu não consigo entender como alguém pode formar toda uma teoria que é apoiada em uma falange. Não é um exército, não dá uma falange de um exército. É uma falange de um dedo. E você concebe toda uma teoria. Ok. O problema é que quando você tem um compromisso com uma teoria, ou uma visão de mundo, uma cosmovisão, ou um conceito filosófico, você força muito a barra. Você começa a forçar demais. E a ciência não está livre da corrupção, infelizmente. A ciência não está livre. A ciência é feita por quem? Quem faz ciência? Seres humanos, que estão na política, e a gente ouve falar de corrupção. Que estão em todos os lugares, a gente ouve falar de traições. Por que vocês acham que na ciência isso não vai acontecer? Você não acha que é dar muito crédito à ciência? São seres humanos. São seres humanos. Darwin criou muitos fãs, que vêm até hoje. Mas um grande fã de Darwin era um cientista muito proeminente chamado Ernest Haeckel. E ele estudava embriões, ele era um estudioso da área de embriologia. Então, estudava como os embriões se desenvolvem. E aí ele disse que, ao avaliar embriões, a ontogenia, ou seja, o desenvolvimento, recapitula a filogenia, que a gente pode traduzir essa palavra como evolucionismo. Árvore filogenética significa você colocar todos os seres vivos em uma árvore com galhos, e todos se afunilando num ancestral comum. Isso é filogenia. O que Haeckel afirmou? Ele disse que, ao estudar os embriões, que nos seus estágios mais iniciais, eles eram todos iguais. Então, se todos os embriões, quer seja da galinha, do peixe, do lagarto, da salamandra, do sapo, do ser humano, se todos esses embriões no seu estágio inicial são iguais, significa que todos temos um ancestral comum. Só que nem todo cientista tem esse compromisso com a cosmovisão evolucionista. Tem cientista chato, que vai atrás das evidências e dos fatos e compara as coisas. E o que foi descoberto? Michael Richardson, em 1997, publica o trabalho comparando os embriões desenhados por Haeckel com os embriões que ele tirou foto. Os de cima, feitos por Haeckel, são desenhos. Os de baixo, feitos por Richardson, são fotos. Existe semelhança entre os embriões nas suas fases iniciais, os seus estágios iniciais? Não. E por mais que existisse, quem criou os animais? Deus. Quem nos criou? Existem similaridades fisiológicas entre nós e alguns animais, mamíferos, principalmente? Sim. Quando se descobriu a insulina, foi trabalhando com cães. E o tratamento de diabéticos com insulina era a partir de insulina bovina ou suína, porque esse hormônio proteico, existe similaridade entre a que eu produzo e a que a vaca produz.
similaridade, mas não são iguais. Existem aminoácidos que são diferentes. Tanto é que causava algum tipo de rejeição nas pessoas antigamente, quando se tratava o seu diabetes com insulina bovina ou suína. Existem similaridades, mas não significa que surgiram a partir de processos evolutivos. A complexidade é muito grande. E a gente sempre vai chegar na questão primordial. Como foi que surgiu esse primeiro ancestral? E como foi que esses passos graduais foram acontecendo? Aí não tem resposta. Mas depois uso uma varinha mágica que eu vou mostrar para vocês. 3 varinhas mágicas. Bom, se Richardson mostrou que Haeckel estava errado, a gente supõe que houvesse uma correção, né? Uma errata. E não fosse mais aparecer essas imagens de Haeckel em livros científicos, não é verdade? Ou livros textos científicos. Olha só, nem é livro de embriologia. Voigt, que é um dos melhores livros de bioquímica, na sua última edição, de 2013, traz no primeiro capítulo os desenhos de Haeckel. Entende como o compromisso é forte? O compromisso é tão forte com a cosmovisão que eu faço compromisso com a mentira. Eu continuo propagando a mentira. Isso é muito triste. E aí eu faço a seguinte pergunta: há razões para acreditar que os mares, o céu, a terra e tudo que neles há foi criado por Deus? Será que há razões? Olhem essas imagens. Lembram que a professora Keila falou ontem sobre complexidade e sincronismo? Se isso mexeu com Paulo a ponto de ele dizer, são indesculpáveis, por que não mexe comigo e não mexe com você? Esse IP é lá na Universidade Federal de Goiás, onde eu dou aula. Todo ano ele me encanta. Pena que é uma vez por ano, né, Keila? Torres del Paine, Patagônia, chilena, Argentina. Que coisa linda, não é verdade? E o nosso lar, tão frágil e tão bonito, no meio de um universo tão grande, que mostra um sincronismo maravilhoso. Mas aí a gente volta para essa afirmação. E como é a vida que eu conheço como fisiologista? Darwin diz que músculos parecidos entre espécies nos levam à conclusão de que somos parentes. Mas quando eu olho para a complexidade do músculo, que Darwin não viu, por isso o título da nossa palestra de hoje, eu não consigo chegar à mesma conclusão. Nosso corpo possui mais de 600 músculos, com funções das mais variadas, desde a expressão facial, o ato de caminhar, de se locomover, de movimentar as pálpebras dos seus olhos, de movimentar o globo ocular para diferentes direções. É incrível, mas é mais incrível quando você olha para dentro dele. Quando você começa a ver os detalhes a partir das lentes que nós construímos, dos nossos instrumentos de medida. E aí você tem uma foto da junção neuromuscular. Como que você consegue mandar informação para o seu músculo gerar movimento? Primeiro, o hardware e o software que você tem dentro da sua cabeça já é algo bastante incrível. Toda essa informação é processada ali. E aí o seu cérebro manda informação para as suas células musculares se contrair. E ali nós temos uma foto de microscopia eletrônica de varredura mostrando em 3 dimensões como é que o neurônio se conecta ao músculo para mandar a informação para que ele possa se contrair. E dentro do músculo,
A interação entre os filamentos proteicos que possibilitam a contração muscular é incrível demais. Depende de íons, depende de eletricidade, depende do cálcio, depende de energia na forma de ATP, uma molécula maravilhosa que é produzida em grande quantidade nas nossas mitocôndrias. E tem gente que acha ou afirma que isso surgiu do nada. Foi a partir da fusão de uma célula que realizava, fotossíntese ou reações aeróbicas com uma anaeróbia, e aí você tem ali uma célula com mitocôndria ou cloroplastos. É sério. De tarde eu quero ter um pouquinho mais de tempo para falar sobre isso e comentar uma pergunta que foi feita ontem à noite. Quando uma proteína não é produzida de maneira adequada, você tem um problema. Distrofia de Duchenne e Becker. Uma proteína estrutural, não é nem uma proteína envolvida na contração em si, é uma proteína de ancoragem. Quando falta só esse araminho que ancora as coisas, a pessoa já tem um problema muscular terrível. E muitos não sobrevivem muito tempo. Tem problemas respiratórios, porque o ato de respirar também é movimento realizado por músculo esquelético. Uma de milhares de proteínas. Como essas milhares de proteínas se reuniram dentro de uma célula muscular para cumprir essa função? Eu estou falando de uma célula. Músculo esquelético. Aí tem o músculo cardíaco, que a professora Keila falou ontem, o músculo liso, no útero das mulheres, no nosso intestino, estômago. Aí tem os neurônios, as células do sangue, os hepatócitos no fígado, as células renais. Vamos parar por aí, né? O tempo é curto. Vamos falar sobre uma outra característica, essa eu acho fundamental, e tem tudo a ver com o aspecto teológico da mensagem dessa manhã. Linguagem. Linguagem. Como surgiu a linguagem? Eu não vou responder de maneira científica, mas sim de maneira teológica. Aí está o nosso hardware. Cerca, aproximadamente, de 100 bilhões de neurônios. É um pouco menos, mas arredondando nós podemos dizer que é cerca de 100 bilhões de neurônios. Não é milhões, é bilhões de células nervosas que processam informação. Esse é o hardware. Mas e o software? O que o hardware faz? Armazena informação. Não é? No computador você tem memória, você tem HD ou SSD agora, né? Tecnologia nova. Você tem o processador. E esse conjunto, né, de hardwares armazenam e processam informação. O nosso cérebro faz a mesma coisa. Ele capta informações e as processa e gera respostas. Igualzinho uma máquina. Incrível. O cérebro é o hardware. Mas e o software? De onde veio o software? Você já parou para perguntar? O que é o software nos nossos computadores? São os programas, né, ou aplicativos hoje, né? Eu sou da época dos programas, hoje mudou para aplicativo. O Windows, Word, Excel, PowerPoint, que eu estou usando aqui agora, isso são softwares. Existe uma linguagem computacional na qual os softwares foram escritos para cumprir um propósito, uma função. A linguagem é um tipo de software, concordam comigo? Que cumpre um propósito, a possibilidade da comunicação interpessoal. Só nós temos isso. Só nós temos essa capacidade. Eu pergunto, de onde veio o software? Tá bom, vamos forçar a barra e conceber que células surgiram do nada. As moléculas foram se organizando,
Formaram algumas estruturas menos complexas, né? Células. Chegamos aqui. Como foi gravado o software aqui dentro? O software da linguagem. Como surgiu? Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, disse Deus. Essa afirmação, para mim, ela é muito forte. Sim, pelo ato criador, porque Deus disse e as coisas passaram a existir. Mas olha o que a Bíblia diz. Disse Deus. O que significa isso? Linguagem. Expressão na sua forma verbal. Deus disse e as coisas passaram a existir. E Gênesis, no relato de Gênesis, diz que Deus criou o homem e a mulher, à sua imagem, os criou. E Deus conversava com eles. Face a face. Até o momento em que houve a queda. E olha o que a Bíblia continua dizendo em Gênesis. Quando ouviram a voz do Senhor, que passeava no jardim pela viração do dia, se esconderam. Mas o que eu quero que vocês prestem muita atenção é, ouviram a voz do Senhor. Disse Deus, e ouviram a voz do Senhor. Isso são aspectos fundamentais para se estabelecer a comunicação. É isso que nós definimos como linguagem. Eu estou falando e vocês estão me ouvindo. E estão processando essas informações que estão sendo ditas. Isso é comunicação. Como isso surgiu? Como isso foi construído por nós seres humanos? O papagaio fala. Pode até cantar o hino nacional, um papagaio patriota, né? Pode até fazer isso. Mas ele tem noção do que significa as palavras que ele está dizendo? O significado das palavras que estão contidas no hino? O contexto histórico por trás daquilo? Ele vai se sentir emocionado ao cantar porque ele é um papagaio patriota? Mesmo vestindo as cores verde e amarela, às vezes, dependendo do papagaio, né? Não. Ele repete aleatoriamente o que você introduz de informação no cérebro dele, mas para ele não faz nenhum sentido. Olha que coisa maravilhosa. Isso são imagens de ressonância magnética do nosso cérebro em 4 diferentes situações. Quando estamos ouvindo palavras, quando estamos vendo palavras, quando estamos falando palavras e quando estamos pensando sobre palavras. O que você vê ali? Compartimentalização, organização, processamento de informação de maneira complexa. Córtex visual trabalhando quando você está vendo as palavras. Córtex frontal, pré-frontal, processando essas informações. Por que ler em voz alta te ajuda a memorizar melhor? Porque você está estabelecendo mais conexões neurais em diferentes áreas de processamento de informação. Como que o software foi gravado dentro desse hardware? Como? Alguém tem essa explicação? Eu não tenho. Eu não sou um grande neurocientista, estou na área de endócrino. Também não sou tão grande assim. Mas nenhum neurocientista tem uma explicação para isso. A não ser teológica. Ou ele pode filosofar o quanto quiser, mas não vai chegar numa conclusão mais bem elaborada do que a que eu tenho. E a complexidade dentro das nossas células, para caminharmos para a reta final da nossa mensagem. Cell, uma das melhores revistas de biologia molecular, trazendo
como capa, né, assuntos a respeito das máquinas moleculares, nanomáquinas, máquinas extremamente pequenas que estão dentro das nossas células. Eu quero mostrar exemplo de uma só. A maioria de vocês conhecem essa usina, né? Uma das maiores do mundo, uma obra de engenharia incrível, né? Eu acho incrível, para produzir energia elétrica. A usina produz energia elétrica a partir de uma turbina que está ligada a um gerador. Então a água passa pela turbina, a turbina gira e produz energia elétrica, porque a turbina está acoplada a um gerador. Você acumula um gradiente, água, numa barragem, e quando a água passa pela turbina, a turbina gira e se produz energia elétrica. Dentro das nossas mitocôndrias, que são nossas usinas de energia, tem uma turbina, que eu acho mais incrível que a turbina da Itaipu, ou que as turbinas da Itaipu. Ao invés de ter um gradiente de água, tem um gradiente de prótons, íons H+. Aqui nós temos à esquerda uma turbina, produtora de energia elétrica, e à direita uma turbina molecular, que está dentro das nossas mitocôndrias. Quando os prótons passam através da turbina, ela gira e se produz energia química, uma molécula chamada ATP. Todo esse complexo que está dentro das nossas células é formado por proteínas. Para se construir proteínas, você precisa de informação contida no seu material genético. Como isso surgiu? Explica para mim. Vocês estão vendo que existem pedaços, a gente chama de subunidades. Subunidade alfa, beta, delta. É uma proteína. Elas se juntam como peças para formar a turbina e o gerador. Para cada proteína ser produzida, precisa uma informação. Está lá no DNA. Essas proteínas são produzidas separadas. Depois essas peças são juntadas. Como você acredita que tudo isso aconteceu por processos aleatórios não controlados, não inteligentes? Foi a mãe natureza. Na bioquímica, nós estabelecemos links entre as reações que acontecem dentro da célula. E os bioquímicos montaram um mapa, chamado mapa metabólico. Tem aluno que chama de mapa diabólico. Porque é difícil de estudar, né? Deixa eu te contar. Não foi a Bíblia que me levou para a ciência. Foi aquilo ali que me direcionou de volta para a Bíblia. Como que um mapa que é difícil para os maiores estudiosos entender, surgiu do nada e se organizou contra o princípio da entropia? Existe algum mapa neste mundo, nesse universo, que pode ser construído, estabelecido com seus códigos, suas legendas? Dr. Rui, que gosta de mapas, pode ser construído do nada. Mas você vai acreditar que esse mapa aqui está dentro da sua célula. Surgiu do nada. É mais fé do que a minha, de acreditar que foi Deus que fez. Mas eles usam as 3 palavrinhas mágicas. Tem gente que já ouviu, né? Os pais aí, né? 3 palavrinhas mágicas da evolução: seleção natural, mutação e tempo. Tendo tempo, resolve tudo. Joga lá para trás. Vai ter como você investigar? Não. Então é uma palavrinha mágica. Seleção natural, você vê acontecendo de fato? Não. Você vê algumas mudanças, sim. Algumas epigenéticas, sim. Vai falar de epigenética, Mauro? Vai? Então, vem de tarde. Vocês vão aprender um pouco mais sobre isso. Darwin ficou observando pombos,
cachorro, viu que tinha, né, a possibilidade de você, em se falando de cães, ter um pastor alemão e ter um bulldog inglês, né? Ambos são cães, mas têm diferenças, têm similaridades, mas têm diferenças. Então, extrapolando isso, eu posso achar que urso e baleia também são parentes. Ser humano e chimpanzé também são parentes. Ser humano e ameba, existem ser humano ameba. Mas ser humano e ameba ser parentes, aí a forçação de barra tem que ser muito grande, né? E aí quando você ouve a palavra mutação, essa palavra mágica, ela é muito forte. Essa é a que faz a mágica acontecer mesmo, né? Quando você ouve a palavra mutação, o que vem na sua cabeça? Né? Vem esse cara feio aí. Eu acho que eles deviam me contratar para fazer esse papel. Presta atenção. Não existe nenhuma mutação que lhe confere de fato vantagem biológica. Não existe nenhuma mutação que te confere de fato vantagem biológica. Você não vai virar um Wolverine. Eu sei que tem gente que faz essa afirmação. A anemia falciforme confere algum grau de resistência à malária, à infecção da malária. Anemia falciforme, se você herdar do pai e da mãe, sabe o que acontece com você? Nem nasce. Você tem anemia. O que é anemia? Doença. Anemia é uma doença. E você vai falar que uma doença está te conferindo uma vantagem? Pelo amor de Deus. É a mesma coisa que você ter uma Ferrari com o pneu furado. O que adianta? Vai andar com ela por aí com o pneu furado? Isso é uma vantagem? Até um Fusca vai andar mais rápido. Falando de performance dos automóveis, tá bom? Anemia falciforme é uma mutação que não confere vantagem. Numa situação muito específica, tudo bem, mas é muito específica. Quando a gente fala de proteção contra a doença, que sistema do seu corpo que você lembra? Imunológico. Não é você ter uma malária que está te conferindo uma vantagem imunológica. Malária não, anemia, que está te conferindo uma vantagem imunológica contra a malária. Pelo amor de Deus, vamos ser claros. Davi, quando parou para pensar sobre o que ele era do ponto de vista biológico, ele falou assim, ó, de maneira espantosa fui concebido e construído dentro do ventre da minha mãe, usando a minha linguagem, tá? Então, quando você, através do ato sexual entre um homem e uma mulher, promove a concepção a partir da fusão entre um espermatozoide e um ovócito, um óvulo, é a coisa mais linda desse planeta. Primeiro que o espermatozoide, quando é liberado pelo homem, ele é meio incapaz. E ele passa por um processo de capacitação dentro do corpo da mulher, por substâncias liberadas pelo corpo da mulher. Como que aconteceu? Surgiu um macho, surgiu a fêmea, com células complementares que se fundem e formam um outro novo indivíduo, mas que no corpo daquela fêmea tinha substâncias, surgiram, né? Substâncias que iam capacitar o gameta masculino. E surgiram no mesmo local, porque eles tinham que se encontrar, né? Flertar, chamar para jantar, né? Namorar, noivar, casar, só depois do casamento. Mas não para por aí. Tem um sistema de reconhecimento. O óvulo não é qualquer espermatozoide que chega lá. É o espermatozoide no caso de uma mulher, de um homem. Homem, ser humano. Chimpanzé pode fecundar uma mulher? Pelo amor de Deus, né, gente? Um cachorro, uma gata?
Pelo amor de Deus, existe reconhecimento. Existem 2 sistemas de reconhecimento. São 2 proteínas, uma chamada ZP3 e outra ZP2, que é 2 processos de reconhecimento. É como se fosse a digital, né, e depois a leitura da íris. Aí o óvulo fala assim, pode entrar, você é bem-vindo. Essas 2 células se fundem, o material genético se recombina, e a partir daí surge um novo ser. Uma célula que vai se multiplicando, implanta-se no útero, um processo chamado de nidação. Agora, o feto que vai se desenvolver está fundido ao corpo de sua mãe, conversando com ele. A placenta produz gonadotrofina coriônica, que avisa o ovário da mulher que ela está grávida, para ela não ovular de novo durante esse período e para que ela mantenha a integridade do endométrio uterino, porque é ali que o embrião está preso. Há um diálogo químico, bioquímico entre filho e mãe. 6 semanas de idade, olha lá o coração, professora Keila. Que coisa linda, né? E tem gente que diz que não é vida. 7 semanas, 8 semanas, todos os órgãos já estão completos. Agora só vai crescer, mas todos já estão ali presentes. Coração, fígado, pâncreas, baço, cérebro. Dá para ver nitidamente os membros superiores e inferiores, braços e pernas. Ali está um novo ser humano completo. 8 semanas. E hoje em dia nós ouvimos discursos que até 12 semanas podemos considerar que não é um ser vivo, até 15. E aí as discussões vai. Tem país falando em 16, 18 semanas, tem gente falando até em mais de 20 semanas. É sério isso? Onde nós vamos parar? Mas não para por aí. O parto depende de hormônios. O hormônio ocitocina estimula as contrações uterinas. Quando o bebê se encaixa para sair, estimula neurônios que mandam informação para o sistema nervoso central para liberar a ocitocina. E a ocitocina estimula as contrações uterinas. E empurra mais o bebê, que estimula a liberação de mais ocitocina. A gente vê aí um feedback positivo, um ciclo. Como que a primeira mulher pariu sem ocitocina? Não tem como, a ocitocina estava lá. Só que a ocitocina é um hormônio que precisa ser produzido. Para isso tem um código genético específico, descrito no DNA. Como surgiu esse código? É muita fé. E depois que nasce, precisa produzir leite. Tem o hormônio prolactina que estimula a produção de leite. Só a produção. Mas para o leite ser liberado, precisa acontecer a contração de células mioepiteliais da mama da mulher. Quem estimula? A ocitocina. Esses 2 hormônios são liberados quando há o estímulo de sucção promovido pelo bebê. Existem neurônios sensoriais que mandam informação para o cérebro. Como esse mecanismo surgiu do nada? Você realmente quer que eu acredite nisso? Para finalizar, a visão. Já que estamos falando do que Darwin não viu, 1 milhão de neurônios formam um nervo óptico. Durante o desenvolvimento embrionário, é desenvolvido o córtex visual na região posterior do cérebro. Onde estão os olhos? Na parte frontal. O nervo óptico é a projeção de neurônios que partem do lóbulo occipital até se encontrar com neurônios que partem da sua retina. E como eles se encontram? No meio do caminho, formando um nervo óptico. O quiasma óptico, que monitora a luminosidade, que possibilita a formação dos ritmos circadianos que a professora Keila falou. Como isso surgiu? O software desse sistema circadiano, como surgiu? Explica para mim. Não tem como aceitar isso. Então eu vejo que, na verdade, nós temos ideias contra evidências.
não evidências contra evidências, mas sim ideias pré-concebidas contra evidências. E aí eu pergunto, para finalizar, o que Darwin não quis ver? Porque quando a gente olha para a biologia sem preconceitos, as evidências nos direcionam a um Criador. Por isso eu pergunto, o que Darwin não quis ver? Para Paulo chamar ele de indesculpável e tolo. O que ele não quis ver? O que possivelmente ele rejeitou? E aí nós temos esses dois textos. João diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E depois ele diz que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. O nosso Criador decidiu tornar-se um de nós para morrer por nós. E quando ele fez isso, ele fez uma afirmação muito séria. Essa afirmação de Jesus, ela tem implicações sérias na vida de cada um de nós. O que Darwin não quis ver, que é a verdade para cada ser humano. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vocês estão perdidos, mas vocês podem ser salvos pelo meu sangue. Vocês podem conhecer o Pai e ver o Pai face a face, desde que sigam o caminho e é a verdade que sou eu. Tem outra verdade? Tem outro caminho? Só Jesus. Amém? Eu não sei como termina o culto, eu vou terminar com uma oração. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, essa manhã podemos ver aqui algumas evidências do seu poder criador e terminamos ouvindo dos lábios de Jesus que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que cada um nessa manhã aqui presente e os que estão nos ouvindo em casa possam ter a certeza e aceitar Jesus em sua vida e ter a certeza de que Ele é o nosso Criador, o nosso mantenedor e o nosso Salvador. Te rogo, em nome de Jesus, amém.